Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Daqui a pouco estaremos orando, irmãos, em nome de Jesus. Sugiro que você volte a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, que nós já pontuamos nesse capítulo várias lições, mas nós lemos e observando direitinho aqui, a gente não terminou ainda a leitura de João, o capítulo 6, ainda não. Eu li na madrugada de domingo, do versículo 22 ao versículo 59. Tá? Ainda falta lermos dos 60 ao 71. Mas eu disse que voltaria a falar desse trecho do capítulo 6, onde já pontuei a questão da deidade de Jesus, o fato de Jesus ser Deus. Você querendo ouvir novamente essa ministração, já está no YouTube, Acorda a Bênção, João capítulo 6, parte 3. Não é isso, Guilherme? Acho que deve ser a parte 3 de João 6. Quando eu falo do fato de Jesus ser mais do que celestial, quando eu falo de Jesus ser mais do que divino, eu falo de Jesus ser Deus, né? Celestial é que veio do céu, divino é que veio de Deus. Ser Deus é algo bem mais, claro. Jesus é celestial, é divino, mas ele é Deus, é o próprio Deus. E eu disse que voltaria para pontuar a questão da ceia do Senhor. Da ceia do Senhor. Inclusive, circula nos sites de relacionamento essa, inclusive, regressão, né, à fé cristã, quando falam de que a ceia do Senhor é chamada de Santa Ceia. E colocam que esse termo seria uma regressão à fé cristã. Bem, eu não posso concordar com esse texto que estão veiculando por aí nos apps, nos faces, nos messages, porque a ceia é santa. Não no sentido interpretativo, que inclusive, como estávamos conversando com o irmão agora há pouco, muita coisa tem sido infelizmente ensinada errada ao longo desse tempo, e há um entendimento equivocado do que significa comer e beber indignamente, não é? Aí, claro, o sistema de crença que ainda é predominante desde os anos 380 depois de Cristo, e que passou a chamar de Santa Ceia. A ceia, talvez respaldado na interpretação que ainda é predominante no segmento evangélico, de que comer e beber indignamente é comer e beber em pecado. E o comer e beber indignamente, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 27, não é comer e beber em pecado, irmãos. Porque assim, ninguém
estaria apto a cear. Porque todos pecam. Eu peco, tu pecas, eles pecam, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Todo mundo peca. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 1, versículo 8, que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O versículo 10 diz que se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, se comer e beber indignamente fosse comer e beber em pecado, ninguém tinha na terra autoridade para sequer ministrar a ceia do Senhor. Talvez seja por isso que, agora paz, meus senhores, talvez também seja por isso que equivocadamente, mais ainda e absurdamente, mais ainda, alguns pastores de algumas igrejas já não estejam ministrando a Santa Ceia, ou ministrando a ceia do Senhor, que continua santa, mesmo sendo celebrada por nós pecadores. Ela continua santa. Exatamente, é o momento mais do que nunca de santificação, é o momento de remediação ao pecado, e é um momento de prevenção ao pecado. Entenda, guarda essas palavras que eu estou dizendo agora. A Santa Ceia é o momento de remediação. Remediar fala de consertar, fala de voltar atrás, fala de arrependimento, fala de voltar à estaca zero, ao marco zero, não o marco zero aqui de Recife, mas ao marco zero da nossa vida. Por isso que Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas observe que ele ainda continua dizendo: e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Não diz examine-se e pense duas vezes. Não diz examine-se e olhe direitinho se você vai comer. Não diz examine-se e olhe, pense direitinho, pense duas vezes, três vezes se você vai beber. Depois de examinar-se, é melhor você não comer, é melhor você não tocar. Não diz assim, diz examine-se e coma. E ao examinarmos-nos, Paulo ainda diz no capítulo 11, que se nós fizermos isso, versículo 31, se nós julgarmos, examinar-se e julgar é a mesma coisa, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então vamos voltar a falar de se examinar-se aqui, mas a ordem é, depois de examinar, comer. E olhe que quando nos examinarmos, vamos perceber, se formos humildes, vamos admitir que há muita coisa, mas muita coisa em nós que precisa ser consertada, que precisa ser melhorada. Significa dizer então que somos falhos, que somos pecadores, que erramos, mas nem por isso devemos deixar de comer e nem deixar de beber do cálice. Não é não? Então veja que simplesmente isso aqui já é suficiente para derrubar essa tese defendida ainda pela igreja evangélica de que comer e beber indignamente é comer e beber em pecado. Comer e beber indignamente, amados, é não discernir o corpo do Senhor. Observe o versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, comer e beber indignamente é não dar méritos a Jesus da sua obra sacrificial por nós. Comer e beber dignamente é não dar méritos a Jesus pela sua obra sacrificial por nós. Lembrando que a morte de Jesus foi vicária, porque foi em nosso lugar.
A morte de Jesus foi uma morte expiatória, porque foi para nos reconciliar com Deus. Expiação, a ideia de expiação do Velho Testamento era exatamente de unir as partes que estavam distantes uma das outras, tornando-as uma só. Esse é o conceito da palavra expiação no Velho Testamento. E Isaías capítulo 53 diz que ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Comer e beber indignamente é não aferir a Jesus o fato dele ter se tornado maldito por nós. Comer e beber indignamente é se achar merecedor. Por incrível que pareça. Comer e beber indignamente é se achar apto. É se achar fiel. É se achar santo, mas tendo conotação com perfeição de que com um pecador em processo de purificação, de aperfeiçoamento. Porque você pode entender a palavra santo como perfeito e santo como separado do pecado. Deus é santo, absolutamente santo. Deus não é santo 3 vezes, só porque está lá escrito em Isaías capítulo 6 que os querubins diziam santo, santo, santo. Aí quem diga que Deus é santo Pai, de santos filhos, santo Espírito, como se Deus fosse 3 pessoas, que não é uma só, e Deus fosse santo 3 vezes. Deus não é santo em quantidade, irmão. Deus é santo em qualidade. Deus é absolutamente santo. Quando santidade refere-se a nós pecadores, existe a santificação por abstinência. João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E existe a santificação pela purificação, que é exatamente o processo remediador. A santificação de João 17, 17 é a santificação preventiva. Quando o crente lê a palavra, quando o crente absorve a palavra, quando o crente escuta a palavra, absorve a palavra lendo ou escutando, a perspectiva é que ele melhore, é que ele se afaste do pecado, é que ele deixe de fazer o que vem fazendo de errado. Mas uma vez fazendo a coisa errada ou já vindo dela, está perdido? Não. Existe o sangue de Jesus para purificar. Aí é quando está escrito em 1 de João 1:9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o perdão de Deus, deixa eu dizer aqui a você, entre apóstolos, que é uma vírgula, outra vírgula, entre um espaço e outro, o perdão de Deus é imediato. Não existe carência para o perdão de Deus. Você pede perdão a Deus agora e Ele lhe perdoa agora. Não é daqui a dias, não é daqui a 1 mês, 3 meses. Tem denominações que, se a pessoa, por exemplo, passar um tempo sem cear, ela ainda é disciplinada e passa mais outro tempo sem cear. O que Jesus diz aqui em João capítulo 6, do versículo precisamente 50 ao 58, é que a ceia, o comer do pão e o beber do vinho em memória dele, é algo fundamental, é algo vital, é algo indispensável, é algo sumamente necessário para a nossa vida. Louvado seja Deus. O crente não pode viver sem cear. Pode viver sem a ceiar, mas sem cear não, irmãos. Glória a Jesus.
Porque Jesus disse que quem, glória a Deus, comer da sua carne e beber do seu sangue, terá a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Quem comer a sua carne e beber do seu sangue, permanecerá nele e ele na pessoa. Ou seja, a pessoa nutre, a pessoa alimenta a comunhão com Jesus. Se comermos do pão e bebermos do vinho em memória dele, como ele disse, pensando nele, mastigando o pão, não é? Viverá por ele. O que é viver por Jesus? Versículo 57. É ter a sua mente, a mente de Cristo, como diz a palavra de Deus em Romanos, que nós temos a mente de Cristo. É acionarmos em nós o sentimento que houve em Cristo Jesus. É nos afeiçoarmos dele. Há várias maneiras de nós obtermos a mente de Cristo, o sentimento de Cristo e nos afeiçoarmos de Cristo. Afeiçoarmos-nos de Cristo é, amado, seguir o seu exemplo. É refletirmos a sua imagem em nós. Lendo a Bíblia, orando, jejuando, isso em sincronia, viu? Porque se você só lê a Bíblia e não ora, você fica um crente crítico, cético, sabe? Cheio de questionamento, cheio de metido a sabido. Se você só ora, você fica aquele crente alienado, espiritual demais, tudo espiritual, ou você vê Deus demais em tudo, ou vê demônio em tudo. Então, a oração e a Bíblia tem que andar junto, não é? Como Jesus disse aos saduceus, conhecimento e poder de Deus. Amém? Tem que andar junto. E quando você come do pão e bebe do vinho, você está botando Jesus para dentro de você. Come do pão e bebe do vinho pensando em Jesus. Não que o pão se transforme em carne e o vinho se transforme em sangue, como é a doutrina da transubstanciação, que não tem fundamento. Porque você come o pão sentindo gosto de pão, senão sentiria gosto de carne e de gente ainda mais, né? E bebe do vinho e ainda continua sentindo ali o suco da uva, e não é sangue humano que você sente. Então não tem fundamento. Jesus mandou que comêssemos em memória dele, pensando nele, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24 e 25. Louvado seja Deus. Agora, se não comermos do pão e não bebermos do vinho, não teremos vida em nós mesmos. E observe que no versículo 53 de João 6, é a única negativa, é a única coisa ruim que sofreremos ao não comer do pão e não bebermos do vinho. Mas isso é tudo. Se não tiver vida, então para quê o resto? Se não tiver vida, para que o resto? Não é? E se tem vida, essa vida deve ser usufruída em Jesus. Então não pode o cristão ficar sem cear. Outra coisa que eu quero pontuar, isso é uma discussão inclusive extra bíblica, mas o texto aqui já dá uma chamada a nós a incluirmos o fato de que o cristão deve cear, o discípulo de Jesus, e ser discípulo de Jesus implica em nascer de novo, viu, irmãos? Em crer verdadeiramente na sua morte, na sua ressurreição, e responder de maneira positiva aos seus ensinamentos. Porque senão vai vulgarizar a ceia. Tem sistemas de crença que libera a ceia para todo mundo, quem é convertido e quem não é convertido ao evangelho.
não é? Essa decantação deve ser feita porque quando a pessoa diz que crê em Jesus, mas ela não responde de maneira positiva a essa crença em Jesus, é quando ela também está comendo e bebendo indignamente. E aí ela torna-se, ela atrai juízo para si, né? Ela atrai juízo para si. Tornar-se culpado do corpo e do sangue é alegar que Jesus morreu em vão, por incrível que pareça. Porque na verdade nós somos culpados do corpo e do sangue. Então Jesus, o que faz justiça à morte de Jesus é o fato de eu ser pecador. Porque Jesus disse, o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, se não houvesse ninguém perdido, a vinda dele teria sido em vão. Mas todos estavam perdidos. Havia quem achasse não estar perdido, como eram os fariseus, os saduceus e algumas pessoas hoje, que se acham tão moralistas, tão corretas, tão certas, tão santas, que nem parece que Jesus morreu por elas. E tem gente que ainda diz, eu não tenho pecado não. Eu já ouvi gente dizer isso, não tenho pecado não. Para que me converter, se eu não tenho pecado? E por outro lado tem alguns crentes que dizem, rapaz, eu já sou crente, acabou-se. Ando tipo assim, não precisa estar se arrependendo, pedindo perdão a Deus. Poxa, se acha. Tem muitas pessoas que são crentes e se acham. Não fala com quem não é crente, não fala com um crente só porque é da outra denominação, às vezes. Imagino que se for com um bêbado, com um noiado, um drogado, um viciado, é uma prostituta, um prostituto, é que não fala mesmo. Esquecendo que já foi de onde veio também. O tornar-se culpado do corpo e do sangue do Senhor, aqui não é o ser pecador, aqui é o ter feito o Senhor ter morrido em vão. Quem é que faz o Senhor ter morrido em vão? Aqueles que se acham não pecadores. Aí, uma vez convertido, toda pessoa tem o direito, o dever e a necessidade de cear. O direito de cear, porque Jesus morreu por ele. O dever é uma ordem do Senhor, que deve comer e beber pensando nele. E a necessidade, aí quando eu disse a você que a ceia, ela é um ato remediador, porque ao cear, nós devemos fazer o quê? Examinarmos-nos, né? E esse examinar-se é exatamente para julgarmos-nos a nós mesmos, para não sermos condenados com o mundo. E do tipo assim, eu preciso melhorar na minha linguagem, no meu pensamento, nas minhas ações, nas minhas reações, nas minhas atitudes. Eu preciso melhorar como cristão, como filho de Deus. E se melhorar como cristão, irmão, melhora em todos os sentidos e aspectos da vida. Se melhorar como crente, melhora como gente. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. É remediador por causa disso, porque faz com que nós, a partir desse momento de autoanálise, de introspecção, de autoexame, de autojulgamento, a partir daí procuremos melhorar. Aí é remediador por causa disso. E é preventivo porque gera também santificação. Louvado seja Deus. Amém, amados? O que eu queria esclarecer mais uma vez sobre a Santa Ceia, acredito, é o suficiente. A gente volta sem dúvida a falar sobre este assunto, que agora que estamos no capítulo 6 de João. Inclusive você que quer a direção de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, por que você não ceiou mês passado, esse mês, e está pensando em não cear? Por quê? Ah, porque eu pequei. Sim, qual é o dia que tu não pecasse? Nunca vai cear não, só porque tu pecou? Na hora em que você for cear, você diz a Jesus,
Inclusive, deixa eu falar aqui sobre esse negócio de dizer a Jesus. É a Jesus a quem você tem que confessar o seu pecado. Essa coisa de confissão ao ministério, isso não é bíblico. Tiago capítulo 5, versículo 16, manda que nós confessemos uns aos outros. Agora, claro, calma, não vá confessar a qualquer pessoa o que você fez, não. E outra coisa, esse confessar uns aos outros é numa necessidade emocional, psicológica sua, para desencargo de consciência. Se você não crê suficientemente que conversando com Jesus ali em sua oração ele lhe ouviu, e alguma coisa ainda lhe perturba, e você só se sentirá em paz se conversar com alguém. Preste atenção com quem vai conversar, para que depois a torcida do Santa Cruz, que diz que é a mal do Nordeste, não fique sabendo. Preste atenção a quem vai confessar, para depois não estar passando vergonha, constrangimento, humilhação. Procure gente de extrema confiança sua, gente, e não é porque tem título de pastor, de presbítero, de dirigente, seguidor de oração, não sei o que, fulano e tal, que é de Deus, que não é por aí não. Preste atenção, viu? Ou então creia suficientemente que você conversou com Jesus, Jesus lhe ouviu, lhe perdoou, receba o perdão de Deus, sinta-se perdoado, tenha a sua vida resolvida, tenha a sua vida sarada, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.